Oi, eu estava me arrumando para sair e me veio umas ideias, aí eu decidi sentar aqui para fazer um vídeo pra gente, porque eu também aprendo, né? Esses dias eu estava lendo um livro sobre solidão e solitude e veio me remetendo a alguns assuntos bem interessantes que eu queria compartilhar com vocês. O que é solidão? O que podemos ver com solidão? Você sabe a diferença de solidão e solitude? E como isso pode afetar diretamente os seus sentimentos, as suas decisões, as suas conexões. Refletindo sobre isso, eu entendo que compreendi que a solidão ela pode desencadear alguns problemas. Então, não confunda a solitude. Vivemos em uma era, em uma geração que a gente confunde muito solitude com solidão. E são duas coisas totalmente distintas. A solidão, ela pode se tornar, de uma certa forma, uma válvula de escape. Como assim, Ana? De você fugir de certas conexões, pessoas, e com isso também desenvolver uma autoproteção. E nem sempre isso é bom, porque as conexões elas geram um autoconhecimento também sobre nós. São as conexões que nós temos que vão aperfeiçoando, nos moldando, nos ajudando a melhorar naquilo que nós precisamos melhorar. Já a solitude, ela é um momento único, de introspecção, de você olhar para dentro de você e ver o que realmente você gosta. É aquele momento que você pode ler um bom livro, é um momento que você pode refletir sobre a vida, sobre aquilo que você precisa melhorar, fazer planos de viajar, talvez lugares que você não conhece ainda. É o momento de maratonar aquela série que você gosta, mais o que? Sei lá, é o momento de passear, assim, em lugares, um jardim. Eu amo passear, gente, eu amo lugares onde tem muita natureza, é algo que para mim é muito bom, para mim é como se recarregasse a minha energia. Talvez para você esse momento de solitude seja ir à praia. Isso eu falo sozinhas, tá? Solitude sozinha. Ir à praia. Eu particularmente já gosto de ir à praia ao fim da tarde, sabe? No pôr do sol, que o sol não tá tão quente, a praia não tá tão cheia, pelo menos aqui no Rio as praias são muito cheias. E refletir. Eu lembro que eu trabalhei durante um tempo em Ipanema e era tipo assim, um quarteirão pra praia. Então, geralmente, quando eu saía mais cedo, o trânsito era muito complicado entre Rebouças e ali da Zona Sul para cá, para onde eu moro. Então, geralmente, eu pegava e ia pra praia. Tirava meu tênis, dobrava minha calça e ficava caminhando na areia por horas. Sentava e ficava. Pensando em que, Ana? Nada. Tirava aquele momento para pensar em nada. E era tão gratificante, me restaurava de uma forma, sabe? Então esses são os nossos momentos de solitude que a gente tem que aproveitar. Tô gostando dessa luz, vocês gostaram da luz? Luz natural da minha janela, né? Hoje não tem LED como eu consegui fazer o vídeo mais cedo. Estou com a luz natural e tô amando. Então vocês compreenderam bem a questão da solitude? A solitude é algo positivo, mas a solidão acaba sendo algo de uma certa forma negativo. Porque quando a pessoa ela fica muito tempo nessa área de solidão, e quanto mais ela se isola, mais ela tem vontade de se isolar, ela acaba ficando com problemas, às vezes de ansiedade, depressão, problemas até mentais, quando você estuda um pouco mais sobre isso. E isso nada mais é do que um sintoma que há uma causa que precisa ser cuidado.
Então faço, gosto de ficar trancada no meu quarto o dia todo. O adolescente quer ficar trancado no quarto o dia todo e não quer sentar à mesa, não tem aquele momento de conversa, olho no olho. Nós seres humanos, nós precisamos disso. Então mãe, os responsáveis, fiquem atentas a isso, porque é uma conexão que dizem, né, hoje, mas é algo muito raso, essa rede social, que não gera desenvolvimento, não gera amadurecimento, não gera crescimento para nenhum de nós. Isso eu falo em todos os âmbitos, em todas as idades. Não importa se você tem 15, 20, 30, 50 anos, você precisa desenvolver alguma área. Nós precisamos estar crescendo em alguma área. Crescer em graça, em sabedoria, conhecimento e aprendendo umas com as outras, ou uns com os outros, com nossos familiares, com as pessoas que estão à nossa volta. Ter relacionamentos saudáveis. Então, uma mulher que gosta de ficar sozinha, ela tem que começar a observar. Ficar sozinha é bom, né? Ficar sozinha é ótimo. É ótimo, mas você tem que começar a observar isso em você. Eu, por exemplo, eu moro sozinha, mas a minha família mora aqui do lado, mas a maioria das vezes eu gosto de ficar sozinha. Mas tem momentos que eu falo, opa, que você já começa, quando você fica muito sozinha, chega momentos que você começa a falar, ai, peraí, tem alguma coisa errada, ou eu vou conversar um pouco, ou eu bato na porta aqui da vizinha, do lado que é família, né, vou lá conversar, encher o saco um pouco deles, ou boto uma roupa e vou pra rua, vou pra casa das minhas amigas, assim, e ali eu me restauro. Por quê? Porque nós precisamos desses dois lados, precisamos do lado de conexões saudáveis, conexões que vão trabalhar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento pessoal, nas nossas conexões, que eu entendo também que é através não seria discordância a palavra, mas através da pessoa que não pensa da mesma forma que você consegue gerar embasamentos sólidos sobre aquilo, sobre as suas convicções, sabe? Sobre seus valores, sobre seus princípios. Então essa troca é importante. E vivemos uma geração que você não pode falar nada ao contrário, porque senão acaba o mundo, né? Então, voltando, quais são os seus pensamentos quando você está sozinha? Pensamentos de bem? Pensamentos de paz? Ou pensamentos de guerra? Como assim, Ana? Pensamentos de paz, tranquilidade, de você, eu vou cuidar mais de mim, vou tirar esse tempo para fazer um skincare, para cuidar da minha pele, para dançar na frente do espelho, escutando aquela minha playlist que eu gosto. Eu amo fazer isso, tá? Para mim é terapêutico. Ligar minha playlist e dançar, sabe? Cantar. Eu tenho um vizinho aqui, que ele é um senhor idoso que mora sozinho, e ele tá sempre cantando. Às vezes eu confesso que, meu Deus, mas eu compreendi que esse é o modo dele extravasar, dele ficar alegre de uma certa forma, dele conviver com a solitude dele de uma forma plena. E você sabe conviver com a sua solitude de uma forma plena? Ou quando você principalmente quem é mãe, quem tem filho para levar para a escola, quem tem esposo, e tem aquela vida toda tarefada. E quando o que você faz? Como você aproveita esse tempo? Fica lá rolando o feed do Instagram, vendo nada, pensando em nada, pelo simples fato de você não conseguir lidar com o que está na sua mente, pelo simples fato de saber que os seus pensamentos talvez não vão te deixar tão feliz, deixar tão para cima, então você tenta se manter sempre ocupada, ou então você já está viciada nisso e não consegue parar, respirar, olhar para dentro de si, rever seus conceitos, rever aquilo que você precisa, né, estabelecer na sua vida, fazer planos.
sozinha. Eu estou falando para quem é mãe, tá? Fazer planos sozinha. Eu vi algo muito interessante uma vez falando, um pastor, ele pregava, ele falou que a esposa dele, quando eles casassem, e eu trarei isso para minha vida, ela exigiu que, independente de como fosse a vida deles dali para frente, ela queria um dia para ela. Um dia ser dela. E no caso, ela escolheu o sábado. Isso antes deles terem filhos. Hoje ele fala que hoje os filhos dele têm mais de 20 anos. Mas ele fala que sempre foi assim. Então a mulher dele, ela separava o sábado para ela. Aquele sábado era dela. Ele também fazia a mesma coisa, mas aquele sábado era dela. Então sábado era o dia dela não se preocupar com nada. Ou ela pegava a bolsa dela e saía, ia tomar um café, ia passear no shopping, ela ia fazer qualquer coisa. Mas aquele sábado era dela. E se ela estivesse em casa também, ela ia sentar, ia se trancar no quarto e ia ler um livro. Será que você consegue fazer isso sem se sentir culpada? Achar que nada funciona sem você? Que tudo só dá certo porque você faz? E com isso você vai se sobrecarregando, e com isso você perde a sua identidade. Chega um tempo que você nem sabe quem você é. Você é o seu marido, você é os seus filhos, você é a casa que você arruma, deixa impecável, mas em compensação tem coisas que você não consegue olhar para você. E simples fato de você parar e querer se cuidar, passar um creme no rosto, tirar um dia para você, você se acha culpada. Tá assim, fluindo bem meu raciocínio? Então, que eu tirei de tudo isso? A gente precisa dos dois. Nós precisamos da nossa solitude, uma solitude leve, onde você se recarrega para ter conexões saudáveis. Porque se você não tiver uma solitude leve, organizando, tirar o dia de solitude nada mais é que um dia de você fazer uma faxina aqui dentro. Se restaurar, carregar suas baterias para ir para as conexões mais leve, mais tranquila. E talvez também você não seja casada, né? Pode ser uma mulher solteira como eu. Você se sinta, confunda um pouco a solitude com solidão. É o contrário. Você confunda um pouco a sua solidão com solitude, ou você não consegue ser plena nesse status, nesse momento de estar solteira. Por quê? Porque talvez você viva um momento em que você acha que você só vai conseguir ser completa, plena, quando arrumar alguém, quando tiver um namorado, quando se casar, quando tiver seus filhos. E teve um vídeo aqui no canal que eu contei essa experiência que eu tive com Deus, do riacho assim que descia e a água ia, escorria, sabe, como se estivesse sendo jogada fora. E Deus falou para mim que aquilo era o tempo, que ele estava indo e esse tempo não voltava mais. Não estou falando que é errado você querer, né, buscar por isso, orar a Deus por isso, sim, ore a Deus por isso. Porém, viva a sua plenitude hoje. Construa conexões saudáveis hoje. Através dessas conexões é que vai aparecer a pessoa legal, não é verdade? Porque se você ficar aí sofrendo na sua solidão, como é que você vai? Então, tenha conexões, busque desenvolvimento pessoal, se cuide, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, estude. E deixe que as outras coisas, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E Deus não nos esqueceu. Então, aquieta teu coração, fica calminha. Busca nesse tempo que, para algumas, né, é mó barato, né? Porque a gente acha que a gente olha as mulheres que são casadas, já tem uma vida, né? Tem os filhos. Eu tenho amigas que são assim, eu admiro muito elas de
Ai, leva o filho para a escola, traz o filho da escola, arruma a casa, nanana, e eu fico cansada só de olhar, eu confesso. Mas eu admiro muito. Eu falo, caramba, quando eu crescer eu vou ser igual a você. Ela fica rindo. Se a amiga vai ver o vídeo, ela sabe quem é. Então, e aí eu também, ao mesmo tempo, eu fico olhando o privilégio que eu tenho de fazer coisas que essas minhas amigas não têm tempo de fazer. E cada uma aproveita o seu tempo de formas diferentes, porque estamos em fases diferentes. Então, a ideia desse vídeo também é parar com a comparação de achar que nesse momento você não pode ser completa e plena. A plenitude de Deus está dentro de você. E quando você entende isso, tudo na vida fica mais leve. Tudo na vida fica mais leve. Então, se você é casada, separa um dia para você. Claro que cada uma, né, tem as suas realidades. Eu compreendo que também tem mulheres que são mães solos que é só elas, ela e ela. Não tem mais ninguém. Mas se tiver a oportunidade de deixar também os filhos com alguém, talvez, com uma pessoa de confiança para você ter esse dia, por que não? Por que não deixar com uma pessoa de confiança e ali sentar, tomar um café, respirar, sem culpa? Ai, meu Deus, eu tô aqui. E como será que tá todo mundo lá? Aí daqui a pouco, esse todo mundo cresce, cada um vai para suas vidas e você? Como é que vai se virar com você mesmo? Como é que vai saber lidar se você não tem intimidade com você mesmo, não sabe o que você gosta, o que você gosta de fazer, quais são os seus planos, projetos? Então é um pouco sobre isso esse vídeo. E se você ainda espera no Senhor, não se sinta sozinha. Não se sinta esquecida, talvez. Aproveite esse momento, que esse momento é único, para autodesenvolvimento, para o seu crescimento pessoal, financeiro, profissional. Ter amizades, faça viagens. Cuide-se de você com carinho, porque a única responsável de cuidar de você com carinho é você mesmo. Porque se você não se amar, como eu falo muito nesses vídeos, ninguém vai te amar. Porque é difícil, né? As pessoas conseguirem amar uma pessoa que nem ela realmente consegue se amar, se priorizar. Então, delegue. Se você é casada, delegue, estabeleça. Não, vai ser um pouquinho difícil no início, mas depois todo mundo vai acostumar. E é isso. Esse vídeo hoje fica por aqui. Coloque aqui nos comentários. Você gosta de ficar sozinha? Quando você está sozinho, o que você faz? Quais são os seus hobbies? Deixa aqui comentado. Se inscreve no canal, ative o sininho para sempre quando sair um vídeo novo você ser uma das primeiras a serem contempladas. E compartilhe com uma amiga. E até a próxima.